peraí, você é fogo, hein? Ah! Não, mas... Bom, vai lá. Mas... Sem papas na língua, com Dionísio da Silva. Você... Não, Bem... calma aí que eu vou falar de um assunto, depois você bota Dionísio ali. Aí você não fala do assunto, a Maíra tá agora ligando Dionísio da Silva. que é verdade, é verdade. Qual é a confusão? Vamos lá. O que você quer falar antes do professor? Era Maricá, né? Ah, mas o professor Dionísio já está na linha? Mas já tá, agora já colocamos ele na linha. Não tem problema, a gente deixa Maricá na sequência, não tem problema. Querido Dionísio da Silva, você vai bem? Você está em que lugar do Brasil? Mas grande Boechat, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Essa cidade costuma ser azul, mas hoje está nessa cor cinza tão inglesa. É, o fog, falta o fog. E o Estripador de Londres também. Meu querido Dionísio, hoje a coluna Sem Papas na Língua, todas as quintas-feiras, aqui na Band News Fluminense FM, uma viagem pelo tempo, pela história, por nossa história, a partir do percurso, do curso que as palavras percorreram nesses tempos, nesses séculos, milênios, de onde elas saíram, de onde se originaram, para onde estão indo, né? Onde estão, o que significam. Através da história das palavras, nós conversamos sobre nós mesmos. A coluna Sem Papas na Língua, hoje, estou vendo aqui, ela tem ligação com o caso bombástico, que nós não tem a ver com bomba. Eu vou preferir que o próprio Dionísio descreva para nós. Fala, Dionísio. Bom, depois dessa abertura, Boechat, eu não posso te contratar, porque você tem um cachê muito alto, dos mais altos da mídia brasileira, mas se você quiser fazer uma introdução das minhas aulas à distância na Estácio, está convidado, porque ficou lindíssimo, né? A história das palavras vinculada com a nossa própria história, é isso mesmo. Isso mesmo. Agora paga-se para dar aula à distância, não? Lógico. Poxa, Boechat, quer acabar com a minha profissão? São as mais bem remuneradas, porque você consegue dar aula em vez de as 40, 35 pessoas. Eu tenho aulas que eu dou para milhares de pessoas. Outro dia dei uma palestra numa universidade e me disseram que foi vista por 1.400.000 alunos, de 300, 400.000 já fui assistido. São coisas impressionantes. O ensino está mudando, viu, Boechat? Né? Agora, deixa eu pegar aqui, antes de iniciar a nossa conversa sobre o Sem Papas na Língua, o que se perde e o que se ganha no ensino à distância? Os dois se complementam. O ensino presencial, ele é indispensável, sobretudo para algumas disciplinas. Mas, por exemplo, nas humanidades, ele chega a ser até mais eficiente do que presencial, porque você consegue pegar um professor que lecionaria para apenas 40, 50 pessoas, e você faz com que ele ensine para milhares de pessoas que, de outra forma, jamais o assistiriam. Vou te dar um exemplo. A universidade como a Estácio, que está em 23 estados da federação, eu não preciso ir lá no Acre, Mato Grosso, né, Rio Grande do Sul, para dar aula. O aluno acessa e assiste. Olha, isso no passado teria feito com que a gente pudesse assistir aulas. Por exemplo, eu fico pensando, Boechat, eu nunca tive aula com Antenor Nascentes, que é um papa da etimologia no Brasil. As pessoas que tiveram se consideram assim privilegiadas. Privilegiadas. Claro. Agora, você perde o quê? Você ganha alcance, você ganha, portanto, socialmente, você democratiza o acesso, você horizontaliza a distribuição do conhecimento. E perde-se o quê? Boechat, como toda nova tecnologia, precisa que ter um ato de humildade do professor, e eu ponho a mão no peito. Nós não estamos ainda preparados para essa tecnologia que rompeu, e a gente, na maior parte das vezes, está lecionando para a câmera como se estivesse lecionando para os alunos ali face a face. Imagina que você se comportasse ao apresentar o jornal da Band, que você tão bem o faz, se você
não tivesse preparo e apresentasse as notícias como se estivesse conversando com o Dionísio numa sala de aula. Não ia dar certo, né? A gente, para começar, ia rir muito durante as notícias, viu, Boechat? Algumas, pelo menos. Quer dizer, perde-se, portanto, alguma coisa assim da interação, talvez, em tempo real, né? O aluno que levanta o braço e pergunta alguma coisa, tira uma dúvida instantaneamente, né? Isso é inevitável, né? Pois é, Boechat, mas isso também é controverso, sabe? Porque eu recebo as perguntas que alguns alunos não querem fazer, porque às vezes não tem coragem de fazer, ou porque acham que não é importante, alguém faz, ela aparece na tela e você responde, né? Ah, interessante. Então tem uma interação em tempo real. Tem uma interação em tempo real quando a aula não é gravada, quando ela é ministrada ao vivo, mas evidentemente muitas aulas são levadas, gravadas, não são ao vivo. Tá. E só para finalizar, sobre ter curiosidade em torno disso, o mundo inteiro está desenvolvendo projetos de ensino à distância? Sim, já começou bem antes que houvesse essa facilidade da imagem e do áudio, né? A Open University inglesa, bem antes da invenção da internet, inclusive, e dessas transmissões, ela mandava, só que ela mandava os livros por correio. O aluno, ainda existe esse sistema, e ele não, e essa aula à distância eletrônica não exclui a remessa do material por correio. Tá. Mas a Open University, que significa Universidade Aberta, né, ela mandava os cadernos de livros e o aluno mandava as suas provas por correio. Dionísio, então vamos agora para nossa coluna de hoje, Sem Papas na Língua. Fala do tema para nós e das palavras-chave. Eu peguei esta primeira palavra, bombástico, que ganhou um significado, mudou de significado no português, porque como a palavra bomba é também vinda do latim, passou a designar um artefato explosivo, e depois desse artefato explosivo, a notícia em destaque, anunciada em alto e bom som pelos antigos jornaleiros, eles passaram quando iam anunciar uma notícia importante para todos, dizer bomba, bomba, bomba. Então, um assunto que chama a atenção de muita gente passou a ser chamado de bombástico, mas ele trocou de significado, Boechat, por isso escolhi a palavra. Ela tem uma curiosidade. Bombos, no latim, era o zumbido das abelhas. Bombus, com U. E aí, fazia aquele ruído, como os artefatos explosivos também fazem, se apropriou desta origem. Isso, porque, e para isso, ela teve influência, a palavra bombus, com U do latim, teve influência do grego bombos, com O, porque no grego bombos, que deu bombus em latim, no grego designava o ruído do trovão e das tempestades, e também uma máquina para elevar a água, e veio daí a bomba hidráulica. A palavra é interessantíssima, né? Olha, que curioso. Interessante que ela designava a bomba hidráulica, ou, enfim, o equivalente, né, um artefato qualquer de transferência de água, e também, isso na Grécia, portanto, há 5.000 anos, não é isso? E, portanto, e também designava o ruído do trovão. Agora, qual poderia ter sido a ligação entre uma coisa e outra, Dionísio, já na Grécia Antiga, para que a palavra fosse a mesma para os dois, hein? Eu acho que a onomatopeia, né? Porque o ruído da explosão, em qualquer língua, ele será designado no equivalente daquela língua, este boom, né? É um estouro, né? Uhum. Mas a bomba de água produziria algum ruído do gênero? Será, para ter se apropriado desse nome? Não, Boechat, mas daí é outra etapa. Esses registros que remontam a 2500, há cerca de, pelo menos, o trabalho e os dias do exílio lá são 3.000 anos antes de Cristo, né? 2.000 anos antes de Cristo. Digamos assim, em números redondos, alguns séculos, muitos séculos antes de Cristo, este bombos
no grego, designava já o ruído do trovão e das tempestades. A máquina que elevava a água devia fazer um ruído semelhante. Isso, é isso que eu estou dizendo. Quer dizer, eu queria entender qual era a ligação entre o fenômeno e o meteorológico entre o fenômeno natural e a bomba e o artefato, para que ela pudesse ter se apropriado do mesmo nome. Então, só recapitulando, minha gente, bombos, em grego, quer dizer, identifica o ruído do trovão. Então, tudo que faz barulho, explosão e tal, virou bombos, que era o zumbido das abelhas, passou a designar o zumbido das abelhas já no latim, portanto, posteriormente, e passou a ser usado como bomba, qualquer coisa que faz ruído, né, o artefato explosivo e tudo mais, né? Mas também a notícia bombástica, explosiva, né? A notícia que vai sacudir o ambiente como as bombas sacodem, talvez por aí, né? Mas o curioso, Boechat, então, é que ela mudou de significado, porque bombax, com X no final, bombax, de onde veio inicialmente bombástico, designava no latim medieval o algodão. Que esse bombax, você forrando aquelas mangas de vestes com esse algodão, ela ficava vazia, mas dava uma aparência de ser grande, não é? Estofar com algodão essas mangas. Então, bombástico passou a designar a linguagem empolada, sem conteúdo, como as mangas dos vestidos de algodão estufadas. E para isso... Oi? E como os caras que tomam bombas na academia para malhar, é verdade que são drogas que perigosas, que fazem com que a musculatura se desenvolva anomalamente e que são chamados de bombados. As drogas se chamam bombas e os caras são bombados, que tem a ver com esse inchaço artificial das roupas preenchidas com algodão. Isso, exatamente, perfeito. Mas pode ter ainda uma influência do nome de um alquimista suíço e médico muito conhecido, que é mais conhecido pelo pseudônimo, mas o nome dele era Theophrastus Bombastus von Hohenheim, e ele era mais conhecido como Paracelso. Ele tinha teorias muito contrárias à medicina em vigor, e as ideias dele se tornaram muito polêmicas e eram sempre bombásticas, segundo seus inimigos, verdadeiras bombas, segundo os que acreditavam nelas, porque elas revolucionavam os conceitos de medicina, né? Mas aí já tinha um pouco a ver com a ideia de que qualquer coisa que levasse esse nome abalava o ambiente, né? Fazia tremer o ambiente, né? Fosse uma revelação, fosse um ruído, fosse o trovão, né? No sentido de que é algo que vai abalar, né? Vai atingir as pessoas pela reverberação, talvez. Agora, qual é mesmo o nome da figura? Theophrastus? Ela é mais conhecido como Paracelso, né? As obras dele vêm com pseudônimo. O nome completo você quer, né? Boechat, antes de dizer o nome completo... É Theophrastus? É Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Isso, Rodolfo, diga. Venha ser seu parente, não? Não, o meu Schneider é muito mais simples. Esse aí, fez pós-graduação. Agora, duro, Dionísio, é a mãe do Theophrastus. Botar o nome dele, Theophrastus Bombastus von Hohenheim, e passar um cara na esquina e chamar ele de Paracelso. Para aí, Paracelso, né? É o Paracelso! É o que eu lembro sempre do Badalhoca, que era um cara lá da pelada no Leblon, e que a mãe não gostava que chamassem ele de Badalhoca, muito justificadamente, né? Vocês vejam o significado de Badalhoca, vocês vão ver que ninguém quer ter um filho chamado de Badalhoca. A mãe dele reclamava. O nome dele é Marcos Adalberto Vinícius, de não sei das quantas. Tá bom, mano? Badalhoca, passa a bola aí. Cadê? Como é que chama o cara? O Paracelso. Que delícia. Fala aí, Dionísio, que mais? Além de bomba, bombástico e tudo mais, que outra palavra você vai decifrar para nós?
Olha, mas antes de passar para essa, Boixá, um assunto leva a outra, né? O nosso querido Carlinhos Brickman, né? Que você sabe quem é, todo mundo sabe quem é, aliás, né? Aliás, devia ser Carlão, né? Com aquele tamanho dele. Ele comentava ontem a palavra que eu dei a origem de enxovalhar. Ele disse que havia na redação um sujeito que começou a gritar que tinha enxovalhado o texto dele. Ele ganhou o sinônimo, ele ganhou o apelido de enxova, que não tem nada a ver com enxovalhar. Essas palavras fazem uma viagem estranha, né? E é engraçado porque enxova, eu não sei se o peixe é em ou an. Eu acho que é an. É anchova? Eu acho que é anchova. Se a Letícia Curator me deu uma... Não, mas tem enxova também. Tem também? Tem enxova e anchova, né? Enxova, anchova. Bom, vamos lá. Ô Dionísio, você tem uma outra palavra aqui muito boa, ou variações de uma mesma palavra, muito pertinente, muito antenada no que está acontecendo hoje no noticiário. Conta aí para nós. Olha, é o carteiraço que aquele juiz, né, que o Rodolfo já deve saber o nome dele de cor, a Bandeirantes inteira já sabe, os ouvintes já sabem, mas eu ainda não... É o João Carlos de Souza Correia. O João Carlos de Souza Correia deu um carteiraço na pobre menina que estava cumprindo o seu papel, flagrou transgredindo a lei, justo o juiz, né, cuja etimologia é dizer o direito, jus dicere, juiz veio daí, dizer o direito. E ele deu um carteiraço. A palavra carteiraço, que é um aumentativo de carteira, vem lá do grego cartes, que quer dizer folha de papel, porque ela era feita da entrecasca do papiro. Depois, no latim, ela virou carta, já designando não apenas o papel, mas também documentos e mapas. Depois tomou no português o significado de bolsa de couro, de tecido, de papel ou de outro material para guardar documentos, dinheiro, joias, enfim, objetos de valor. Os primeiros bancos escolares também eram chamados de carteiras, né? Eu chamava em carteiras, né? Eu sentava numa carteira. Qual é a sua carteira? Era o banco. E eram duplos. Duplos. E de castigo sentava menino com menina, Boixá? Na minha época isso já era um prêmio, não sei. Eu peguei como castigo no primário. Ficava todo rindo, sentou com menina. Porque... É verdade. Mas aí... Carteira, olha o que você foi lembrar agora, carteira. E que curioso, né, Boixá? Carteira no feminino é esse objeto, mas no masculino já é o funcionário do correio, né? Carteiro, Isso. Muda tudo. Muda tudo. Agora, só me refaz aqui. A origem remota, então, da palavra é? Aquele material, aquela entrecasca do papiro que o grego chamava de cartes. Carter, tá. Cartes, com S no final. No latim virou carta. E pode ver que ainda hoje, para designar mapa, se diz a cartografia, não é? E cartomante porque lê as cartas. Porque lê as cartas, isso. Agora, o papiro não é egípcio? É egípcio. Mas os gregos levaram... mas o comércio era intenso ali, tanto que era um grande problema. Eles, às vezes, faziam chantagem com os povos que precisavam do papiro, não é? E eles sonegavam, aumentavam os preços e tal, né? Mas porque o nome dele, Boixá, já não é o egípcio, né? Esse tipo, esse vegetal que dava este material, essa casca, ele já tem o nome grego, papiros, que deu papyrus em latim e papiro no português. Não é o nome egípcio, a planta mas o nome é grego. Quer dizer que papiros é o vegetal sobre o qual se escrevia e carter era a casca que esse vegetal tinha, que era descartada, né? Aliás, a palavra descartada deve vir daí também, hein? Descartar é tirar a carta, botar fora, né? Olha aí, que interessante. Pronto, tá aí. E aí o nosso Deus magistrado deu-lhe uma carteirada na moça. Tem uma carteirada na moça. Então, carteirada ou carteiraço, né? Ou no aumentativo carteiraço, ou então uma carteirada do tipo assim, brandiu aquela carteira.
esta carteira, Boechat, nos primeiros dicionários de português, além de designar então o banco escolar, como nós dizíamos, era designada também nos dicionários como boceta, porque boceta era caixinha. Então, os primeiros dicionários dizem, o que é carteira? Carteira é uma boceta fechada com chave dentro, na qual se mandam cartas de segredo. Como se colocava uma caixinha fechada com a chave dentro, bem de português do dicionário, né? Com a chave dentro, como é que você abria? Mas depois então, a palavra boceta ficou palavrão, e nem sequer a boceta de Pandora, lá do mito, passou a ser chamada assim, virou caixa de Pandora, e em Portugal, olha que curioso, jarro de Pandora. Porque em Portugal a palavra boceta também ganhou essa conotação, digamos, pornográfica, sexual, ou o que seja? Não foi por isso, Boechat, porque como na figura, nas representações da deusa, que vai abrir aquele recipiente e soltar todos os males do mundo, e só não consegue soltar, ela fecha em tempo a esperança, e aqui vem uma curiosidade, olha a viagem que a palavra faz. A esperança era tida pelos antigos como um dos males do mundo, porque ela podia nos enganar sobre o futuro. Olha, que curioso, hein? E daí, então, ela ficou, em vez de boceta de Pandora, caixa de Pandora, e o recipiente onde está desenhada a figura dessa deusa é um jarro, não é uma caixa. E aí em Portugal ganhou jarra de Pandora, isso. Aqui no Brasil caixa de Pandora. Mas, e o que determinou quando se estabeleceu a semelhança entre a caixa de Pandora, ou a boceta de Pandora, como queiram na origem, e o órgão genital feminino, aí que ganhou essa conotação, digamos, censurável, essa coisa cristã, religiosa? Como é que é isso? Como é que ela... Porque eu sempre falo aqui que as palavras, a história delas é muito saborosa, porque às vezes ela nasce profana e se torna santa. Isso. Às vezes ela nasce santa e se torna profana. Por exemplo, acabei de saber que a esperança, que é uma palavra linda, mete um sentimento maravilhoso e tal, era um dos males que estava na boceta de Pandora. Isso. E que foi a única que ela não liberou. E por que ela era vista como um mal pelos antigos? Porque ela te iludia em relação ao futuro. Você, com esperança, você talvez enxergue de forma equivocada as suas reais possibilidades de enfrentar a realidade, o futuro e tal. Então a esperança era vista como um mal que estava na caixa de Pandora e que foi a única que ela não liberou ao abrir a caixa dos males do mundo. A esperança era um dos males do mundo na visão dos antigos. Hoje, ela é talvez a única salvação diante do mundo real que temos, ter esperança. Vai fazer o quê? Olha como é que essa viagem foi curiosa. Já a própria caixa de Pandora começa com um nome absolutamente neutro, não tem nada, uma definição física, uma caixa, como esta caixa tinha o nome de boceta, que aliás é o que está nos dicionários mais antigos. Eu me lembro, o próprio dicionário do MEC tinha, o velho, aquele velhão preto, tinha lá. A gente ia lá olhar, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Era isso, porque era caixa. Agora virou um palavrão, sei lá o que pode ser chamado hoje em dia, né? Que história, né? Mas, de Boechat, também convém observar que esse carteiraço que o juiz vai dar também é por metáfora, porque ele na verdade, provavelmente não terá mostrado carteira alguma, deve ter mostrado um documento, mas como o documento, por tradição, é acomodado dentro de uma carteira, então a palavra tornou-se carteiraço. Ele pode dar um carteiraço, uma carteirada, sem mostrar a carteira, né? Ele apenas diz que ele é juiz ou comprova com um documento, mas não com uma carteira, não é? Ninguém diz... Eu gosto muito disso, Boechat, dessa sutileza das palavras. Você vê, bomba vem lá do século VIII antes de Cristo, né? E vem até hoje, e daí o aluno leva a bomba na prova, né? Mas lá no século VIII antes de Cristo era só o ruído do trovão, né? E passou a ser qualquer coisa que abala, né? Que sacode, como a bomba faz, aliás. Para finalizar, meu querido Dionísio,
Você quer acrescentar alguma coisa ou não? Não, querido, não. Posso estar certo? Ok. Para finalizar, ele avacalhou, esculhambou a lei seca. E aí? Pois é, os animais utilizados como ofensa ou como rebaixamento são metáforas frequentes na língua portuguesa, não é? Você chama o idiota de burro e o animal é inteligentíssimo. Chama a mulher de galinha, o homem de galinha, e a galinha é uma fêmea fiel, ali tem só um galo no terreiro. Então são muitos, quando quer maltratar, quando quer falar mal da mulher, enfim, a designa com bichos domésticos. Então este avacalhou, ele aparece com força na sucessão do Hermes da Fonseca, no começo do século XX, né? E porque alguém diz num discurso que o fulano está avacalhando o processo de eleição. Então, a vaca é colocada, por metáfora, como alguma coisa que vai estragar o ambiente. É curioso porque o forte é a pecuária, né? Quer dizer, deviam ser agradecidos à vaca, que dá leite, carne, né? E não dizer que ela esculhambou o ambiente. E já o esculhambou, Boechat, daí é um palavrão, né? Ah, é? É, porque vem de culhões. Ah, é? Esculhambar é colocar os culhões aí na história. Essa é a grafia, essa é a etimologia de esculhambar. Esculhambar, fora dos culhões. Esculhambar é que está fora dos culhões. Não vou nem de imaginar essa cena, mas enfim, já... E desculpe, já que tocamos nos próprios, metaforicamente falando, de onde vem a palavra culhões? Bom, Boechat, completando a primeira, é que o Antenor Nascentes diz que esculhambar deu esse sinônimo de estragar, de deixar ruim, porque ao andar a cavalo, durante muitas longas viagens, o testículo sofria algum dano, né? Claro. Faço ideia. E culhões é muito simples, vem do latim culeus, que é um saco de couro, em geral, é um sinônimo de odre para carregar líquidos, né? Por semelhança, passou a designar os testículos, o invólucro dos testículos, não propriamente os testículos, mas o invólucro, o saco, como é popularmente conhecido. E pronto, já que o horário nosso foi para o saco, porque não estava guardado na caixa outrora, perdoe não, porque eu não vou pedir perdão pela origem das palavras, na boceta de Pandora, nós abrimos aqui a boceta de Pandora, esculhambamos os colhões e temos que encerrar o programa porque já estouramos todos os horários, bombamos o horário. Pronto, tá aí as palavras. Meu caro Dionísio da Silva, é uma maravilha poder conversar com você e desmistificar esse negócio do palavrão. Palavrão não tem nenhum significado que não seja aumentativo da palavra palavra. Pronto, diga, Dionísio. Não, querido Boechat, eu que sou católico, quero aproveitar não para convencer ninguém, mas para dizer que o cristianismo, ele redimiu certas palavras, né? Você vê que a esperança de uma ameaça se tornou-se uma das 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e veio parar numa canção do ultraje a rigor, não é? Muito obrigado. A esperança está lá. Um beijo para você, Dionísio. Um beijo. São 11 horas, 11 minutinhos, rapidamente.